Campos, Garimpo. Está escutando? Som? Tá voltando? Ótimo. Tá voltando, Levi? Atende. Oi. Já estamos no ar. Oi. Voltou? Deixa eu... Gabriel, cadê aqui, ó? Voltou, Levi? Aí, Oi? Ah, ótimo. Show. Oi. Agora vamos dar continuidade à nossa terceira live com o nosso candidato a vereador, Valdeci Costa. No dia 15 de novembro, vote 51233. Ok, de onde nós paramos, né, Marisete? Eu estava agradecendo pela presença aqui com a gente. É um prazer recebê-lo aqui. Minha terceira live. Quero dizer que você fique à vontade. O espaço é seu. Por favor. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, boa noite, meu amigo Valdeci Costa, né, candidato a vereador, colega de profissão, né, aos internautas que estão em casa nos assistindo nesse momento. E é um prazer estar aqui. Eu me sinto bem à vontade ao seu lado, né, e gostaria hoje de colaborar com você nesse momento. Obrigada. Exatamente. Nós estamos vivendo aí um momento muito importante em nossa cidade, em que nós vamos às urnas escolher aquela pessoa que vai nos representar durante os próximos 4 anos. Por isso que eu acho importante a gente ouvir, a gente conversar, para poder saber onde queremos chegar. Não é isso? Deixa eu ver quem é que já está com a gente aqui na live. Quero mandar aqui desde já um abraço para todos os quixadarenses que já estamos acompanhando, o povo do nosso distrito, os nossos professores, nossos funcionários públicos que já estamos assistindo, a nossa juventude. Eu tenho certeza que já está entrando aí em nossa live para acompanhar o nosso bate-papo. Quero mandar desde já um abraço para o povo lá de Cipó dos Miguéis, Cipó dos Anjos, meu bairro aqui do Campo Velho. Sejam todos bem-vindos a esse momento. O som está baixo aí, gente. Vamos ver se a gente conserta aqui. Oi. Tá bom. Então, Armando, fique à vontade aí para dar continuidade aos trabalhos. Você que está em casa neste momento e quer mandar o seu comentário, a sua pergunta, envie pelos comentários a sua pergunta para o nosso candidato vereador Valdeci Costa. Tire sua dúvida e converse conosco. Deixa eu ver quem está nos acompanhando já aqui pelas redes sociais. Pronto, o som não está ainda sendo consertado. Então, Marisete, você é professora concursada e também pertence à área da saúde, não é isso? Sim. Amigo Valdeci e aos internautas que estão nos assistindo nesse momento, eu sou professora, né, do Ensino Fundamental 1, concursada no concurso de 2016 de Quixadá e também, né, tenho outra profissão, sou cirurgiã dentista, né? Já trabalhei nessa área como cirurgiã dentista durante 8 anos, né, pela saúde, trabalhando com o SUS, trabalhando com as pessoas, trabalhando com a pobreza, não nesse município de Quixadá, mas em outros municípios aqui do Sertão Central. Né? E, nesse momento, eu me encontro como professora nessa cidade, após assumir o concurso de Quixadá como professora. E sou colega, é claro, né? Com certeza, Marisete. O Armando, vejamos quem está aqui nos assistindo já. Nós temos aqui o André Cardoso,
Um abraço para o André, a Tina, a Denise, a Raimunda Barros, lá em Fortaleza nos assistindo. A Neuda Nobre, lá no Cipó dos Anjos, ali no Cipó dos Anjos. Então, você que ainda não está nos acompanhando, fique à vontade para nos acompanhar. Por favor, Armando. Dona Marlisete, como profissional de saúde, como você vê o seu município daqui a alguns anos? Bom, essa é uma pergunta bem complexa de se responder. Você pode partir do hoje. Como é que você vê a saúde atualmente aqui em Xadamães? Você que é da área da saúde também, como é que você analisa? Tá. Hoje, a saúde de Quixadá é um pouco preocupante. Eu começaria, professor Valdeci, fazendo essa colocação. Por quê? Porque a gente pode iniciar com uma comparação bem simples. Para quem tem pouco conhecimento dentro da área da saúde, eu vou fazer uma pequena comparação. Imagine vocês o nosso bairro do Campo Novo. A população do bairro do Campo Novo é a mesma população em termos de quantidade de pessoas do município do Choró, nosso vizinho aqui. Então, quando a gente pega o município de Choró para fazer uma análise sobre a saúde, aí a gente começa a se preocupar de fato. Por que, Marlisete? Por que você diz isso? Porque quando a gente pega o município de Choró, a gente entende que o município de Choró ele é pequeno. Mas quando você vai ao município de Choró conhecer a saúde de perto, né, você vê que lá tem um hospital e 5 PSF, Programa Saúde da Família. As unidades básicas que a gente tem. Enquanto que o nosso bairro do Campo Novo tem a mesma quantidade populacional, mas a gente se encontra numa realidade muito difícil, que é apenas uma unidade básica de saúde. E aí você se pergunta, e como é que fica essa população grande? Porque quando você compara, você está falando de realidades diferentes e com equipamentos de saúde diferentes para uma realidade populacional igual. Então, como é que eu vou fazer para atender uma população desse tamanho, tendo apenas uma unidade básica de saúde? Não é verdade? E aí, muitas das vezes, eu trabalho nesse bairro e a situação, às vezes, deixa a desejar saúde. A gente não pode falar, professor Valdeci, de saúde sem envolver outros temas. Então, o que eu desejo para a minha cidade, enquanto saúde, é que realmente a saúde ela possa caminhar, mas que ela caminhe a passos largos. Porque a saúde de Quixadá, ela está precisando de várias UTIs, muitas UTIs. Nós estamos muito além do que a realidade de Quixadá precisa, certo? A gente hoje em Quixadá, eu vou puxar um pouquinho para a área da saúde, mas mais para a minha área, que é a área da odontologia. A gente não tem aqui uma odontologia 24 horas, nem pelo particular. Mas como a gente está falando do serviço público, né? Então a gente não tem essa realidade. Então, se um filho meu, um filho seu, um parente seu, ou seu que está aí nos assistindo, se acidentar, para onde vai essa pessoa? Como é que fica? Né? Aí vamos supor que essa pessoa se acidente e que aí realmente essa fratura ou esse acidente venha acometer a parte da região de cabeça e pescoço. Para onde vai esse paciente? Como é que caminha essa pessoa? Vai para uma UPA? Lá a gente não tem nenhum profissional da saúde hoje no município de Quixadá que possa fazer a estabilização desse paciente. Isso é uma realidade nossa. Então a saúde precisa caminhar a passos largos. Então nós precisamos realmente de mudar essa realidade, Valdeci. E eu espero que quando você esteja, né,
que futuramente, com certeza, eu acredito em você. Espero que você venha fazer essa diferença lá na Câmara de Vereadores, né? E a gente precisa ter esse olhar, entender que a saúde, ela realmente precisa mudar. E aí, o que é que eu espero? Eu espero que a gente possa vir a ter no nosso município um hospital de médio porte. Não o que a gente tem lá, o que a gente tem aí. Quem que quer ficar nesse hospital que aí está? Eu não quero. Se eu adoecer, eu não quero ir para lá. Porque a gente precisa de mudança, a gente precisa fazer com que essa saúde ela venha realmente funcionar e funcionar com qualidade, porque nós merecemos. Nós pagamos impostos e esses impostos têm que ser revertidos em benefício da população. Isso é serviço público em benefício da população. E a saúde não é diferente da educação. Falar de saúde, a gente não pode esquecer da educação. A gente, quando fala de saúde, a gente não pode esquecer da infraestrutura. A gente, quando fala de infraestrutura, Valdeci, professor Valdeci, a gente fala de esgotos a céu aberto, que é uma realidade no bairro onde eu trabalho hoje. Né? Então, isso aí vai impactar na saúde das pessoas? Vai impactar. E na hora que eu não tenho um profissional atendendo na unidade básica de saúde, vai impactar na educação? Vai. Quando eu não faço o trabalho de prevenção em saúde, o programa saúde na escola, o programa saúde e educação, quando eu não realizo esse trabalho de forma preventiva, eu vou ter consequências dentro da saúde. E isso vai refletir na sala de aula, porque o meu aluno não vai estar lá para assistir aula. Porque o meu aluno se encontra hoje com abscesso, que é uma realidade nossa. Né? E aí, a gente tem que ter esse olhar, Valdeci. Você não pode esquecer que falar de saúde não é simplesmente achar que a pessoa que tem saúde é ausência de doença. Jamais. Não é. A saúde, ela envolve muito mais do que uma ausência de doença. Né? Então, eu espero que o meu município ele avance e eu espero que você possa contribuir nesse aspecto, que você possa, lá na Câmara Legislativa de Quixadá, fazer essa cobrança ao gestor que lá vai estar e se junte aos colegas, né, futuros vereadores que vão estar lá, e que possa mudar essa realidade de Quixadá. Porque a gente já não aguenta mais. Precisamos sim de odontologia 24 horas. Precisamos sim de atendimento de um hospital de médio porte ou grande porte para que a gente possa fazer as cirurgias, né, em Quixadá, para que não precise a gente se dispor, ter que sair da nossa cidade, muitas das vezes sem ter um transporte, e esse transporte muitas vezes nem adequado é. Aí chega em Fortaleza ou em uma cidade maior, aí você não tem onde ficar, porque aí quando você fala de saúde, você vai falar daquele paciente que teve que ir para Fortaleza fazer uma cirurgia com seu parente, com a sua mãe, com a sua prima, com a sua avó. E aí essa pessoa vai dormir aonde? Debaixo da cama do paciente? Na calçada do hospital? Isso é desumano. E saúde, um dos princípios da saúde é sobre a humanização. Um dos princípios do SUS. E é um dos principais. E tratar o ser humano com humanização é o que a gente precisa. O ser humano precisa ser tratado como ele merece, como gente. Precisa ser acolhido. Então, Valdeci, eu espero que você realmente tenha esse olhar, né, para os munícipes dessa cidade, para os quixadaenses, para que você possa, né, intervir no sentido de ajudar, no sentido de criar essas condições favoráveis para que essas pessoas não venham ficar aí sofrendo dessa forma que eu coloquei, né? Nas calçadas de um hospital, muitas vezes não tem o que comer, e que isso possa se levar, né, a outra proposta que eu vou elencar aqui para você, que está dentro do plano de governo, o qual a coligação você pertence, né? Uma casa de apoio em Fortaleza,
para essas pessoas. Então, isso é importante, isso é fundamental. Né? As pessoas realmente precisam se sentir acolhidas, né? Cuidadas, bem cuidadas. Né? Quem é que não quer ser atendido pelo SUS e ser bem atendido, ser bem acolhido? Você ir com um familiar, se você tem onde dormir, ou você tem onde deixar uma bolsa com roupas, com pertences seus, e você poder depois sair com esse seu, né, esse seu parente, com a cirurgia feita, e você ter um lugar para levar essa pessoa, para depois você retornar para a sua cidade. Isso é importante demais. E a gente não tem. Eu estou falando de coisas, eu estou falando de propostas, Valdeci, que podem ser lançadas como projeto e que isso possa vir a tornar realidade. E que a coligação com a qual você faz parte, ela levanta essas bandeiras. E eu acredito muito nisso. E eu acredito que Quixadá tem tudo para crescer. Tudo nesse sentido. E muito mais. Depende de cada um de nós. Depende de mim, depende de você e depende de você que está em casa. É você que vai fazer a escolha. É você que vai dizer o que você quer para a sua cidade. Então, gente, nós temos uma responsabilidade muito grande nas mãos, Valdeci. Você, enquanto representante do povo, e o povo, no dia 15 de novembro, vai ter que fazer essa escolha. Excelente, Marlisete, as suas colocações. Você tocou num tema muito importante, que é a questão da humanização. E respeitar a pessoa como ser humano. Nós temos que chegar em qualquer ambiente público e ser bem atendido. Aí eu lembro-me que eu fui com minha mãe lá em Bicutinga, domingo. O atendimento lá, excelente. Eu quero até parabenizar aqui a gente de Bicutinga. Eu fiquei, assim, encantado com o atendimento, com a assistência que minha mãe teve, de repente. Não faltou medicamento na hora. Então, como você falou, trazendo aqui para o nosso município. Nós precisamos de um médico 24 horas no distrito. E lá no distrito municipal dos Anjos, isso não existe. O médico todos os dias. E precisamos dessa assistência. Precisamos de uma ambulância adequada para trazer as pessoas para cá quando precisar. Isso não existe. Nós temos um transporte comum. Imagina um idoso lá sofrer, digamos assim, um AVC. Como é que ele vai vir naquele transporte comum? Só um parêntese, o colega Valdeci, quando você fala, lá no distrito a gente não tem. Às vezes a gente tem um veículo comum. Quando tem. Quando tem. E quando tem combustível. E quando tem o vizinho, que é o dono do carro, faz o favor de trazer o paciente. Gente, não é para ser assim. Os serviços de Quixadá têm que estar à disposição da população. Não é a população do seu fulano, do seu ciclano ou do seu beltrano. O Quixadá tem que ter serviços voltados para a população. As pessoas têm que começar a entender isso, Valdeci. Você que nos assiste, funciona dessa forma. Não é porque o fulano que é amigo do ciclano vai levar. Não! A gente tem esse direito. A gente merece ser respeitado na saúde. E isso realmente tem que ser no Quixadá, tem que ser na Ibicutinga, tem que ser em São Paulo, tem que ser no Amazonas, tem que ser em Macapá, tem que ser aonde for, porque nós fazemos parte de um sistema que é um só. Não é à toa que o nome dele é SUS, Sistema Único de Saúde. Então, o atendimento de qualidade tem que ser em todos os lugares. Não podemos chegar em uma unidade básica, num hospital, seja em qualquer lugar. Não pode faltar a medicação. Não pode faltar o transporte para transportar aquele paciente. Então, gente, são vários setores quando a gente aborda essa questão de saúde. E a saúde, ela não vive sozinha. Ela vive acompanhada de outros setores. Né? A gente hoje tem a questão da... Já estou tomando aqui o seu espaço, Valdeci, de novo. A gente tem a questão da saúde. Muitas vezes a saúde é como se ela existisse só. É como se não fizesse parte da educação. É como se o esporte também não fizesse parte. É como se o turismo não fizesse parte. Tudo engloba saúde. Tudo está interligado. É como se fosse uma rede.
Não existe um centro, mas todas têm que estar de braços dados. É como se você fosse a saúde, Valdeci, eu fosse a educação e o nosso amigo aqui fosse o esporte, por exemplo. Então, nós temos que caminhar de mãos juntas para que tudo funcione. O seu setor tem que funcionar, porque o meu está de mãos dadas com você, está interligado com você. Porque você precisa de mim, eu preciso de você. Você precisa de mim, você precisa de mim. E assim é como funciona a coisa. É através dessa rede. Exatamente. O serviço tem que funcionar em uma rede, um cooperando com o outro. Voltando aqui para a realidade. Eu não sei se lá no Cipó dos Anjos ainda continua aquela história de não ficar o transporte final de semana. O transporte que traz o doente. Eu vou ter que escolher um dia para adoecer, porque não sei se continua ainda assim. Então nós temos que ter esse olhar especial também para a saúde, porque saúde é vida. Saúde é educação, saúde passa pelo esporte. Então nós temos que ter, como você bem colocou, tem que ter essa rede. Eu não posso me preocupar apenas com a educação, com o esporte e esquecer a saúde. Não, tem que olhar para todos os setores, porque isso aí é que faz a vida, digamos, caminhar. Então, Valdeci vereador, se for eleito, podem ter certeza que eu também vou olhar para a saúde, assim como pela educação, assim como pelo esporte, pela juventude, ou seja, eu vou olhar pelo Quixadá como um todo. Eu quero mandar aqui já um alô aqui para o Antônio Cunha, o Andrade Neto, a Edna Freitas, o Denilson Dutra, Raimunda Barros. Quero dizer o seguinte: muita saúde, paz e muitas felicidades para todos nós. Que o Senhor esteja convosco todos os dias de nossas vidas. Valdeci, Valdeci. Branca Benício, Dayana, Theo Pinheiro. Sentindo sua falta aqui, viu, até hoje. Então é isso, Marlisete. Saúde é coisa séria. Por isso que eu achei importante falar sobre isso também nesse bate-papo. Nós aqui já falamos sobre educação, sobre juventude, sobre mulher. E hoje estamos falando sobre saúde, que também é um dos assuntos que nós devemos ter esse olhar todo especial. Só um parêntese, Valdeci. É tanta coisa para se falar na área da saúde que a gente vai lembrando de situações que a gente já vivenciou no SUS, né? Bom, a gente aqui em Quixadá, a gente tem área de assentamento. Mas aqui em Quixadá, a gente não tem um carro odontológico móvel. A gente não tem. O Ministério da Saúde, ele oferece para os municípios, né, esse tipo de carro odontológico. É um micro-ônibus que é todo equipado com um consultório dentro, para que ele possa atender essas áreas de vulnerabilidade, né, na saúde. E há um tempo atrás, eu tive a oportunidade, o prazer de ser coordenadora da saúde bucal, em 2012, por um curto período. Não quis continuar no setor na época, porque não me interessava, e naquele momento eu estava querendo viver minha maternidade, né, meu lado mãe. E aí acabei deixando essa oportunidade de lado, porque a minha prioridade naquele momento era outra. E aí eu me recordo muito bem que nesse município que eu, né, fui coordenadora por esse curto período de tempo, 2012, eu tentei. Nós tentamos, a gestão tentou na época, conseguir essa UTI, porque nós tínhamos área de assentamento. E aí, quando estive também nesse setor, em 2012, no município que eu estava, Valdeci, foi criado mais 3 programas, mais 3 equipes de saúde da família. E essas 3 equipes de saúde da família foram criadas pelo secretário, juntamente com a coordenadora, né? E comigo, coordenadora da saúde bucal, coordenadora do PCF, coordenadora da saúde bucal, o Conselho Municipal e o secretário. A secretária, na época, que era uma mulher. Basicamente, éramos todas mulheres. E aí, quando eu saí de lá desse município, em 2012, eu não tive o prazer de inaugurar esses PSFs, mas eles foram implantados. O Conselho aprovou, porque tudo tem que passar pelo Conselho, né, de Saúde do município.
E aí, então, Valdeci, foi gerado mais 3 equipes de saúde da família equiparadas. Marisete, nome bonito, equiparado. O que é uma equipe de saúde da família equiparada? Vamos explicar aqui para você que está em casa entender. Uma equipe de saúde da família equiparada quer dizer que aquela equipe não é só o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem. Ela é o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem e o serviço odontológico. Certo? Porque nós temos modelos de equipe de saúde dentro, né, dos modelos de saúde. E aí, nós tivemos o prazer, eu tive o prazer, né, há 2 anos atrás, de saber que elas foram realmente implantadas. É outra situação que nós vivemos aqui, Valdeci. Nós precisamos fazer com que isso, ela realmente aconteça. Que Xadá precisa evoluir. Hoje, nosso município deveria ter cerca de 42 equipes. Quixadá, minha gente, só tem 24. Né? 24. Então, aí é que eu fico pensando, quando você me pergunta, o que você espera da saúde de Quixadá? Que realmente exista políticas públicas, interesse em realmente fazer saúde, e saúde com S maiúsculo. Porque a população, ela não, esses postos de saúde, essas equipes não dão conta. Não dão conta. E tudo isso que eu estou falando, professor Valdeci, está no portal da transparência. Não é coisa... Não é coisa... Oi, testando. Oi, som. Oi, som. Oi, testando. Agora vamos dar continuidade à nossa live. Pronto. Então, como eu estava dizendo, professor Valdeci, não é nada inventado da cabeça da Marisete. Não é nada inventado. Quem quiser olhar é só acessar o portal da transparência. É muito claro para quem quiser acessar de qualquer município. Está lá. Todas as equipes têm que ser colocadas dentro de um sistema. Sistema de saúde do município. Está lá. Tem lá a prestação de conta de tudo. Quem quiser acessar pode ver. Né? Quem tem a curiosidade pode ir lá e investigar o que quiser. Porque tudo tem que estar dentro do sistema. Então, Marisete, como você muito bem frisou aí, você colocou aí como é a nossa realidade atualmente, o que é que nós precisamos? Precisamos de uma saúde, de um olhar especial para a saúde. Precisamos melhorar o que nós temos, que não chega nem a ser o básico, eu acho. Então, o que é que eu sonho como um cidadão quixadaense? O posto de saúde do meu bairro equiparado, o posto de saúde lá no distrito equiparado, que nós possamos chegar na UPA, no hospital, no posto e sermos bem atendidos. Eu creio que isso é possível, basta nós, como representantes políticos, lutarmos, nos unirmos, esquecermos a politicagem, que é o que atrapalha o nosso crescimento coletivo. Quando nós formos eleitos, nós temos que esquecer a disputa política. Temos que dar as mãos pela cidade. Como você bem colocou, precisamos colocar esses enfermeiros, precisamos colocar esses equipamentos, precisamos ter uma ambulância de qualidade, precisamos ter uma casa de apoio lá em Fortaleza, quando o nosso povo for para lá, não ficar jogados ao Deus dará. Muitos têm que alugar um cantinho. Eu lembro aqui do meu cunhado, que ele passou por um problema recentemente, ele teve que alugar uma casa para poder ficar, para ter pelo menos um local para descansar. Então isso a gente tem que mudar. Quixadá precisa avançar na saúde, na educação e em outras áreas. E isso depende de quem? De mim e de você. As eleições estão aí. Você pode fazer diferente. Não é apenas um voto. É um passo, é uma confiança para você ser representado nos próximos anos. Você pode se ferrar se você votar sem pensar. Votar pela emoção. Não é só um voto, eu voto quem quiser. Não é assim não. Tem que saber escolher alguém que
represente você como ser humano. E Valdeci, tocando nesse assunto, né, como representatividade do povo, tem outro quesito que eu acho importante tocar aqui. Muitas das vezes acontece de que uma coisa vai legal na nossa cidade. Por exemplo, eu vou citar o concurso. Concurso é uma coisa legal? É uma coisa legal. Concurso é uma coisa excelente. Mas aí, passou o período de quem lançou o concurso, aí vem outro candidato que vai passar 4 anos como prefeito. E aí o que acontece? Não gostei. Meu primeiro dia eu vou lá, dou uma canetada, todo mundo fora. É onde está a politicagem, né? E aí eu pergunto, o que é bom, a gente não precisa conservar? Não é verdade? Por que a gente tem que colocar fora? Se o candidato A fez uma coisa que é legal, a gente tem que acabar com essa cultura de que não foi o fulano de tal. Ninguém está aqui pelo fulano de tal. A população tem que entender que é ela que tem que ser assistida, é para ela que tem que ser feita, porque quem é empregado é os políticos que são empregados do povo. O político, eles têm que estar à disposição do povo e para o povo. Assistência técnica. Oi, som. Oi, testando. Oi, som. Oi, som. Oi, som. Assistência. Oi, som. Pronto. É isso que nós precisamos. Política coletiva. Política para o povo. E não para mim. Certo? Algum comentário, Armando? Quer fazer um comentário aí sobre... A senhora, como profissional, como desejaria ver o seu município daqui a alguns anos? Como a senhora quer ver o... Bom, eu quero ver o meu município totalmente revolucionado. Na área da saúde, na área da educação, na área do turismo, na área da infraestrutura, na área do esporte e lazer, na área da cultura. Então, isso que eu quero ver para o meu município. Quero que meu município cresça, quero que meu município se desenvolva, quero também que as pessoas tenham mais conhecimento e possam refletir mais acerca de assuntos, né? Para que a gente não possa se deixar iludir por qualquer coisa. A gente precisa ter um quixadá maior, a gente precisa ter sempre algo de bom. Bom na saúde, bom na educação, o melhor. A gente tem que estar sempre querendo o melhor. Sempre. Por quê? Porque nós merecemos, porque nós temos condições para isso. Nossa cidade é uma cidade grande, de grande porte, então ela precisa evoluir. Então essa evolução, ela pode acontecer, né? Então eu espero que realmente meu município, ele possa crescer no sentido de quando eu estiver lá no Cipó dos Anjos, na terra do Valdeci, conhecendo lá a fazenda do pai dele, e se meu filho passar mal, eu espero que meu município tenha crescido tanto ao ponto de que se eu estiver lá na fazenda do Cipó, do Valdeci, meu filho possa ser atendido de imediato, porque lá vai ter assistência. É assim que eu espero. E é isso? Como em qualquer localidade, Valdeci, seja em Dom Maurício, seja na Juatama, seja no Riacho Verde, seja no Juá, seja onde for, né? Nos bairros, Campo Novo, Campo Velho, o Centro, Carrascal, Combate. Então, é nessa perspectiva que eu espero que Quixadá realmente cresça e cresça em todos os setores. E é nessa perspectiva, exatamente pensando assim,
que eu coloquei o meu nome à disposição do Quixadá para renovarmos o nosso cenário político. Precisamos de pessoas que pensem no todo, que pensem no Quixadá de todos e não apenas para os meus, mas como um todo. Então, Alisete, estamos aqui falando de saúde, você também é uma profissional da educação, professora concursada. Assim como você contribui para a saúde, agora está contribuindo para a educação em Quixadá. Mudando agora um pouco de assunto. Você é concursada aqui em Quixadá como professora, não é isso? Sim, sou. Como é que você analisa, Marlisete, a questão da educação e do professor hoje em Quixadá? Como é que você vê essa questão da educação em Quixadá? Mudando aqui um pouquinho de saúde para educação, como é que você vê a educação atualmente? Tá. Bom, a educação, ela é algo muito recente na minha vida, né? Eu tenho mais estrada na saúde, mas isso não impede da gente, né, desenvolver trabalhos excelentes na educação. Como é que eu vejo a educação do meu município hoje? Eu vejo que a gente precisa, Valdeci, avançar também. E hoje, após esse período, né, da pandemia, a gente tem observado que a nossa educação ela precisa ter outro olhar, ela precisa ter outro rumo. Você já imaginou, hoje você dá aula para um aluno, Valdeci, através das redes sociais. Hoje a gente está conversando com várias pessoas. Estou eu aqui, você, o mediador da live, mas temos inúmeras pessoas do outro lado da telinha. Isso aqui é tecnologia. E a tecnologia, olha onde foi que ela veio parar. Né? É uma comunicação que hoje a educação não pode viver mais sem ela. Exatamente. Passou a pandemia, como é que eu vou dar aula para o meu aluno? Não podemos mais nos apegar apenas A lousa e o pincel, ele vai entrar em desuso. Então, a educação tem que se reinventar. A educação ela precisa se reinventar e estar conectada. Está conectada com muita coisa. Então, professor Valdeci, eu creio que o meu aluno, ele não vai querer só olhar para um livro que tem na escola. Ele vai querer essa mídia lá na sala de aula. É mais atrativo. Tem inúmeras vantagens. Mas nós, enquanto professores, enquanto material de trabalho, é um pouco complicado. Porque nós vamos precisar ter que avançar. A educação vai ter que avançar. É como eu acabei de dizer, nós vamos precisar estar conectados. Né? Muitos alunos hoje têm um celular na mão para assistir uma aula. Tem um computador, aqueles que têm mais condições. Nem todos têm, Marlisete. Mas nós não podemos mais escapar dessa realidade. A pandemia, ela chegou. Olha aí, quando eu digo que a saúde está interligada em todos os setores, é porque está. A pandemia, ela é um problema de saúde. Que chegou para todos nós. Não foi para mim, para o professor Valdeci, ou para você que está me assistindo, nos assistindo, mas para todos nós. Mas nós precisamos nos reinventar. E a educação não é diferente, Valdeci. Você que está em casa, eu tenho certeza que você concorda comigo. Hoje as aulas EAD, à distância, elas estão a todo vapor. A gente está se reinventando através dessas tecnologias, a gente está buscando, a gente está se capacitando e a educação ela precisa avançar. Enquanto profissionais da educação, nós precisamos de respeito, nós precisamos de ajuda enquanto educadores. Nós precisamos de uma equipe multiprofissional dentro das nossas escolas, Valdeci, porque nós lidamos com pessoas, eu coloco até entre aspas, ditas normais, e aquelas pessoas que são especiais.
né? Eu sou muito feliz em dizer isso porque eu sou mãe de uma criança especial. Eu sou mãe de um autista. Isso não me envergonha. Isso é um prazer. É um amor. É um amor que foi assim, que chegou na minha vida, que me impactou. Então, na minha sala de aula, não é diferente. Eu tenho essa realidade. Mas eu preciso dessa equipe para dar apoio ao professor. Eu não preciso só do especialista clínico, psicopedagogo. Eu vou precisar de muitos profissionais. Muito. E aí onde está? É por isso que eu digo, como a saúde tem que caminhar a passos largos, a educação também tem que correr atrás. Porque nós precisamos avançar. E avançar muito. Exatamente. Então, a educação precisa ser reinventada, ser valorizada. Não apenas o espaço físico precisa ser revitalizado. Os nossos alunos precisam do apoio pedagógico, psicológico. Nós trabalhamos com pessoas. Temos que ver o lado socioemocional dos nossos jovens. Então é necessário ter um psicólogo na escola diariamente, um psicopedagogo. A escola tem que estar preparada para esse novo momento. Não adianta apenas o pintar. Não adianta. Temos que trabalhar o lado humano, o socioemocional dos nossos alunos, a capacitação dos nossos professores, constante, porque a pandemia veio mostrar isso aí, que nós não estávamos preparados. Nós tivemos que nos reinventar, dar aula, videoaula, gravar uma aula pelo celular. Então, mostrou que nós temos que inovar, sempre estarmos em formação contínua, e sem esquecer o lado humano dos nossos alunos, o psicólogo, o psicopedagogo na escola constante. Isso será uma de minhas bandeiras também, a educação como um todo. Professor Valdeci, outra coisa, outro parênteses que eu gostaria de registrar aqui, e para que você também tenha esse olhar pelo povo de Quixadá, por qualquer aluno que venha perpassar por você, como professor, ou mesmo na Câmara de Vereadores, quando lá você estiver. Eu acho muito interessante que eu gosto muito de falar da educação, falar da saúde, porque eu vejo que... Pronto. Programa ao vivo é assim mesmo. Continuando, eu gosto muito de estar vendo assim, a questão da educação e da saúde. Por quê? Porque eu entendo, Valdeci, que ambas têm muitas coisas em comum. Por exemplo, a gente não pode desclassificar ou esquecer que na educação nós cuidamos das pessoas também. Na saúde a gente cuida, na educação também. Então, quando eu entrei para a área da educação, para assumir a sala de aula, eu me deparei com muitos problemas de saúde. Às vezes, Valdeci, o meu aluno, o teu aluno, não tem com quem conversar, não tem com quem desabafar. Isso é uma realidade, porque as famílias também não têm estrutura para esses momentos. Eu não estou falando de um adulto, eu estou me reportando a um comportamento de uma criança. Muitas das vezes essa criança precisa do seu olhar, não como professora, mas como alguém que possa acolher essa pessoa e que possa orientar essa criança de 9 e 10 anos, que muitas vezes precisa de um abraço, precisa de um carinho, coisa que às vezes falta, né? E aí, às vezes, a gente se depara com situações que não é do cotidiano da escola, mas que eu já fiz. Eu já tive que atender algumas crianças, não que esse seja o meu papel na escola, mas que a gente tem que ter esse olhar, o olhar do todo para essa criança, né? A gente cuida em vários sentidos, como você colocou, é o psicológico, é o bem-estar físico, mental e social dessa criança. Ele tem que estar todo momento estar parado,
Por isso que eu falo nessa equipe muito profissional, as escolas realmente precisam. Muitas das vezes, você vê um comportamento de uma criança que chama a atenção, uma característica. E aí, você como professor que tem esse olhar específico, esse olhar singular, esse olhar de cuidado, você começa a detectar determinados aspectos e você tem condições de orientar o pai dessa criança, ou a mãe, ou o responsável para um serviço de saúde que possa atender aquela criança naquele momento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu filho, porque eu prefiro dar um exemplo dos meus. Né? Como foi que eu vim descobrir o problema do autismo dele? A escola, quando chegou para mim, claro, eu já tinha esse olhar, mas ele tinha outros problemas também. Né? Quando a escola chegou para conversar comigo, eu já tinha esse olhar, porque eu tinha o conhecimento. Mas não é todos os pais que têm esse conhecimento. Então, a gente precisa disso. Essas crianças precisam de um suporte. A gente precisa de um um neuropediatra no município, que a gente não disponibiliza desse profissional tão importante que faz essa conexão, que assim, é fundamental para você enquanto professor, enquanto pai. Então, isso é um olhar de gestor, Valdeci. Você vai ser um gestor, mas um gestor de cobrar, de fiscalizar, porque você precisa daquele serviço para o município. E é esse olhar que você precisa ter. E é esse olhar que as pessoas precisam disponibilizar. Aí eu volto àquela história da saúde, puxando para a educação. A gente tem que tratar o ser humano como ser humano. A gente tem que tratar o ser humano com humanidade. Né? A gente tem que tratar esse ser humano da melhor forma possível. A gente tem que olhar para a gente, mas no sentido de cuidar de gente, porque a gente gosta do povo. Então, é esse o recado, amigo Valdeci. E assim, Marlisete, como a saúde, a educação também trabalha com vidas, né? Formamos cidadãos. Então, nós temos que ter esse olhar completo. Não trabalhar apenas o cognitivo dos alunos, mas o lado humano, social, psicológico. É necessário essa equipe na escola, essa equipe presente. Psicopedagogos, como você falou, um neuro, para identificar esses problemas nos alunos. A educação tem que ser vista dessa forma completa, não apenas o lado cognitivo, mas o lado humano do aluno. E isso a família também pode contribuir. Claro que o profissional de saúde identifica facilmente, né, esses detalhes. Por isso que a educação tem que ser vista de uma forma especial. Continuando aqui, Marlisete. Falando aqui sempre, fala novamente no assunto do concurso. Como é que você vê a situação do concurso atualmente? Tem um bate-papo, a gente pode interligar os assuntos. Saúde, educação, concurso. Pode. A situação do concurso, Valdeci, é outra situação que eu tenho visto muito assim. As redes sociais dizem assim, mas já deu. Essa história do concurso já passou. Essa história do concurso já foi resolvida. Esse povo ainda está falando essas besteiras. Bom, para você que nos assiste, você, Valdeci, que você sabe que você também é concursado, né, amigo? Entrou junto com todos não, porque ainda tem muitos que não foram nem convocados. Mas nós tivemos a oportunidade de assumir nossas vagas, né? E há pouco tempo e a gente não saiu ainda nem do nosso período probatório. Mas essa história do concurso é algo que vem se arrastando, é algo que vem massacrando, é algo que vem fazendo com que as famílias dessas pessoas que passaram, que foram aprovadas, sofram. É muito sofrimento. É muita humilhação. Foi muita noite perdida, amigo Valdeci. Eu me recordo que eu estava grávida do meu filho mais novo,
balançando meu filho mais velho e estudando para a prova. Passava o dia trabalhando, grávida, perto de ter meu outro filho, estudando para concurso. Mas passamos por todas essas etapas do concurso. O concurso não foi resolvido ainda, para quem não sabe. O concurso, de fato, ele existe 3 ações judiciais que estão na justiça, né? Que a gente sabe que existe uma pessoa, que é o atual gestor, que ele não nos quer, ele não gosta dos concursados. A gente teve vários momentos, né, para que houvesse uma conversa, mas ele deixa bem claro no seu primeiro dia de posse do seu mandato dos 4 anos que não nos quer. E aí, em um ato, o seu primeiro ato na Câmara de Vereadores, ele vai lá e faz a anulação desse concurso. E de lá para cá a gente tem vivido esse sofrimento, essa batalha, essa luta. E isso, psicologicamente falando, não é cuidar do ser humano. Como que fica a saúde de uma pessoa que não teve a oportunidade, amigo Valdeci, de assumir sua vaga? Porque a gente sabe que temos categorias como guarda municipal, agente de trânsito, advogados, que não assumiram suas vagas, entre outros. Eu estou só citando alguns exemplos. Eu estou falando daqueles cargos que realmente não foi chamado ninguém ainda. Por exemplo, na educação já foi chamado muita gente. Eu creio que, se não me engano, quase todos. Da saúde já foi chamada muita gente também, né? Mas nós temos uma categoria que ainda está aí, pelejando, como todas as outras. E o que é que a gente vê em relação ao concurso? É o seguinte, essa situação. Há pouco, de 24 de setembro, se eu estiver errada da data, o professor Valdeci me corrija, tivemos uma movimentação em um dos processos, né? E aí, a gente recentemente foi para as redes sociais, foi colocar a situação que a gente estava se encontrando naquele momento, e todo aquele sofrimento que a gente tinha passado lá atrás veio à tona. Mas dessa vez foi pior. Foi pior, professor Valdeci, porque a gente viver uma coisa, uma dor, uma vez, a gente suporta, a gente sente. E quando a gente tem que viver a mesma situação pela segunda vez, não porque não é um direito nosso, mas porque existe alguém que quer, por fim na força, colocar 754 pessoas para fora, porque não foi ele que fez o concurso, aí isso aí realmente é doloroso. Mas nós somos iguais a bambu. Concursado é igual a bambu. Enverga, mas não se parte. Exatamente, Marisete. Muito bem. Então, essa questão do concurso chega a ser desumana, porque, para aqueles que têm o direito garantido, mas essa luta vai terminar, com certeza. E conte comigo para que essa termine a partir do próximo ano. Vamos aqui uns alô para quem está nos acompanhando. Até o Pinheiro, nos parabenizando pela live. Esse assunto é muito assunto relevante. Leidivan Costa diz aqui, estou com o professor, 51233, obrigado. A Gilmar lá em Cipó dos Miguéis. Valdeci, temos orgulho de você, nosso vereador. A Glailson Costa dá boa noite. André Cardoso. O João Almeida, meu ex-aluno, boa noite, parabéns pela live. O Iris Van diz que está excelente a live, parabéns. Então, esse é nosso objetivo, que você participe, que você converse, que você dialogue. Estamos num momento muito atípico na pandemia, mas não podemos deixar de nos comunicar. É para isso que nós temos a tecnologia, para ser usada a nosso favor. Então, o concurso, essa luta vai terminar, pode ter certeza.
conte comigo. O Armando tem aí, nós já estamos aqui um pouco além do minuto, nós já são 8 horas e 40 minutos. O Levi, não, o Armando vai fazer a pergunta aí para a Malisete agora. Levi, aí a terceira, Levi. Dona Marlisete, por que você acha que é importante a gente saber escolher o nosso candidato e por que você acha que o Valdeci merece ser eleito? Bom, por que é importante a gente... Primeiro eu vou responder a primeira. São 2 perguntas em uma pergunta só. Porque se eu não lembrar, você me recorda a segunda pergunta e aí eu respondo, tá certo? Eu vou começar pela primeira. Por que é importante a gente escolher os nossos candidatos, os nossos representantes? Aqui hoje, você que está em casa, aí nos assistindo, a mim, o candidato a vereador Valdeci Costa, professor, colega de profissão, né, concursado, junto comigo, né? Então, por que nós precisamos escolher os representantes? Porque essas pessoas, como o Valdeci Costa, que está se dispondo a representar a gente, a falar por mim, por você, lá na Câmara Legislativa, essas pessoas realmente têm o nosso apoio, têm o nosso carinho e nossa admiração. Porque eu sei que Valdeci é um nome novo, tem vários quesitos, tem vários predicativos, Valdeci, que eu podia elencar de você. Você é um candidato novo, você é ficha limpa, você realmente, nas suas redes sociais, quem quiser seguir e você siga o candidato e veja as propostas dele, como vereador e o candidato a prefeito, você siga também as redes sociais, analise e aí você vai ver. Porque ele hoje está se comprometendo. E é como eu disse, isso aqui, tecnologia, é algo que veio para ficar e para revolucionar a vida do ser humano. Está registrado. Quando chegar lá na Câmara de Vereadores, se o meu vereador não me representar, eu tenho o direito de cobrar. Estava lá, está aqui, eu tenho a prova. Está aqui, você disse que ia me representar, você disse que ia fazer pelo povo, você disse... Então, o que é que acontece? Valdeci é candidato, né? É uma pessoa que surge aí, é um excelente nome, é professor, é concursado, já passou por momentos de luta, e é uma pessoa que não se dobrou, não se vendeu, não se corrompeu. Ele está nessa luta do concurso, então é uma pessoa de luta, é uma pessoa honesta, é uma pessoa verdadeira. Então, assim, ele tem várias propostas, né, nas redes sociais dele para defender você, para me defender. E por isso que eu acredito em você, Valdeci. Malisete, eu agradeço pelo seu apoio, pelas suas palavras. É isso que nos encoraja a continuarmos firmes nessa luta pelo povo. Eu estou aqui me comprometendo com você a lutar por você, a lutar por uma política coletiva, para o povo e com o povo. É por isso que eu digo, é tempo de renovação. Eu estou aqui para representar essa renovação. Muito obrigado, Malisete, mais uma vez, pela sua presença, excelente participação aqui no nosso debate. Eu creio que todo mundo está gostando, está sendo excelente. Mais uma vez, meu muito obrigado. Professor Valdeci, eu já vou adiantar minhas considerações finais, porque, como vocês falaram, já está aí passando um minutinho, né? Mas eu vou ser breve. Eu agradeço de coração. Eu não sou candidata a nada, mas eu apoio o Valdeci Costa, meu colega professor. A você de casa, eu espero que eu tenha esclarecido alguns pontos, alguns itens, e que eu tenha colaborado com o meu colega nessas propostas, nas suas perspectivas de um Quixadá melhor, porque nossa cidade é linda, nossa cidade merece o melhor. E aí, dia 15 de novembro, gente, não esqueça, candidato a vereador, professor Valdeci Costa. Segue ele nas redes sociais, compartilha, troca ideia, porque ele está sempre aberto a nos ouvir. Obrigada. Exatamente. E você tiver alguma ideia, pode passar para mim, vamos conversando, vamos construindo o nosso plano. O vereador tem que trabalhar com o povo.
Quem me colocará lá são vocês. Então, eu devo explicações a vocês. Então, não esqueça, meu número é 51-233. O novo. Agradecemos a todos que chegaram aqui, que nos acompanharam até este momento. E não se esqueça, dia 15 de novembro, 51-233. Professor Valdeci Costa. Boa noite a todos. Boa noite a todos, um abraço. Estamos juntos.